Momentos de esclarecimento, aonde a verdade que liberta é levada para você, para o conhecimento que você precisa ter para ser liberto. Aqui, o meu compromisso como ministro do Evangelho de Cristo é levar a verdade que liberta, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, que vai libertar, que vai tirar o homem das trevas e do poder de Satanás. É o Evangelho de Cristo Jesus. E eu quero falar para vocês agora sobre o sistema religioso. Uma das prisões de Satanás, onde milhares e milhões de pessoas estão presas. O sistema religioso escraviza e aprisiona as pessoas de uma forma tão terrível, que as pessoas perdem o entendimento e tornam-se a viver para o sistema. O sistema religioso, ele tem poder. O poder do sistema religioso é operado por Satanás, que aprisiona, cega a mente do ser humano. A pior prisão que existe é a mental. O homem não consegue enxergar a realidade. Vive preso no mundo onde, para ele, a verdade é aquela. Onde ele se dedica, consagra, devota e entrega a sua vida como se fosse a Deus, vivendo dentro de uma maldição. O sistema é do diabo, é maldito. Eu estou falando do sistema mundo. O mundo em si é do maligno. Todo sistema que opera neste mundo religioso, entretenimento, educação, cultura, todo o sistema, todos os conceitos deste mundo está no maligno. A palavra de Deus, a verdade de Deus é a luz que vai tirar o homem das trevas, desse engano que o homem está preso dentro do sistema. E eu quero falar especificamente do sistema religioso, que é uma das prisões aonde Satanás, o diabo, o tentador, o acusador, o adversário da humanidade, o que trabalha para o homem resistir a Deus, o que trabalha para o homem se rebelar contra Deus, o que tira do homem a palavra de Deus, para o homem não se salvar crendo na palavra e não encontrar o caminho para Deus crendo na palavra. Esse é o trabalho do diabo. Esse ser perverso, maligno, ele opera na humanidade. E o sistema religioso é uma das principais cadeias por onde Satanás aprisiona milhares e milhões de pessoas. Eu sempre digo que o maior grupo de pessoas que vão para o inferno é os que estão dentro do sistema religioso. Porque o sistema religioso, ele tem poder de escravizar. Ele tem poder de dominar a pessoa, cegando o entendimento da pessoa. E o pior de tudo, fazendo esta pessoa pensar que está no caminho de bênção, que está vivendo para Deus. Esse é o trabalho do inimigo da humanidade. Propagar a mentira em nome de verdade. O engano, onde as pessoas ficam presas, onde as pessoas estão impedidas de ver a luz, porque o seu entendimento está corrompido da verdade. Quando se fala na verdade, não se refere à verdade dos homens, é a verdade de Deus. Que verdade é essa? A verdade que o homem precisa conhecer da sua realidade, do meio de esperança, do caminho por onde o homem vai ter salvação, do meio de acesso a Deus para ser livre da condição maldita que está. A humanidade, ela é privada de conhecer essa verdade. Quer ver uma coisa? Pergunta para as pessoas se elas são pecadoras. Elas vão dizer, eu não. Porque elas se julgam boa, reta, justa,
merecedora do céu, porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma. Mas a verdade é que todos são pecadores, independente do que faça ou deixe de fazer. O ser humano é um pecador, já está condenado. O que o diabo faz? Leva as pessoas a não acreditar em condenação, não acreditar nele próprio. Muitos dizem que o diabo não existe, não acreditam em juízo eterno, não acreditam em condenação. E tudo isso Deus mostra na palavra. Mas o diabo, ele trabalha usando a palavra para fazer o povo negar a palavra. Quantos estão aí que acham que vão ser salvos porque estão ali, estão aqui, estão acolá? Que acham que vão ser salvos porque faz isso, aquilo, aquilo outro? Que acham que vão ser salvos porque são merecedores, praticam o bem? Enquanto a palavra diz que ninguém, não há um sequer que faça o bem para ter a aprovação de Deus, para não sofrer o que está por vir. Enquanto a palavra de Deus diz que todos são pecadores, todos são imundos, todos estão afastados de Deus, vem alguém e contraria a palavra dizendo, eu não faço mal a ninguém, eu tenho o direito de ir ao céu, porque eu sou religioso, eu faço obra de caridade, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Essa pessoa está impedida de ver o que a palavra revela. Não importa qual a sua situação na vida social. A realidade espiritual de todos é a miséria do pecado. A verdade que o homem precisa conhecer é que ele já está julgado e condenado. Ele é um pecador, seja ele bom ou ruim, religioso ou profano, bêbado ou não bêbado, roubando ou não roubando, se prostituindo ou não se prostituindo. Ele é um pecador e já está condenado. O homem para ir para o inferno não precisa fazer mais nada, ele já está sentenciado ao inferno. Para ir para o céu ele precisa crer em Jesus, conhecer a verdade e crer nessa verdade. Então o que eu quero trazer para vocês com isso é que eu estou aqui para falar sobre o poder do sistema religioso na mente das pessoas. É um poder terrível, a ponto de levar as pessoas a tirar sua própria vida em nome de Deus. Olha para aí. Os muçulmanos estão aí, tirando suas próprias vidas em nome de Deus. Como se aquilo fosse algo que levasse ele à aprovação de Deus. O poder do sistema religioso é grande. Por isso que Jesus diz, conheçam a verdade para poder ser liberto. Só a verdade que é Cristo que nos livra. Aqui, ó, libertação é aqui, ó, no entendimento corrompido, entenebrecido, fechado, para continuar nas trevas, na escuridão. A luz de Deus, que é Jesus, o poder de libertação e de salvação de Deus, que é Jesus, o Evangelho, é quem pode libertar. Mas o poder do sistema religioso é grande. Cautariza, a mente do povo cauterizada, o povo alienado, o povo robotizado, escravizado, o povo priorizando sua vida dependente do sistema, aonde devotam, consagra e vivem sua vida para o sistema, tudo isso em nome de Deus. Essa é a estratégia do diabo. Ele usa o nome de Deus para levar o povo à miséria, à maldição, usando o nome de Deus. Porque o sistema, ele não usa o nome do diabo, ele usa o nome de Deus. Ele leva o povo a entender que tudo que está sendo feito ali é para Deus. Ele leva o povo a entender que o povo naquela direção está indo a Deus. O sistema é do diabo, mas usa o nome de Deus para manter o povo preso, escravizado. É terrível, irmão. As pessoas abandonam suas vidas, deixam de viver para se entregar ao sistema, não a Deus. É o que eu digo. O diabo, pelo sistema, usa o nome de Deus, onde as pessoas devotam sua vida, entregam sua vida, se dedicam colocando sua vida na dependência do sistema, como se fosse para Deus. Ficam presos na maldição dentro do sistema, porque o sistema, pelo diabo, que opera nesse conceito religioso, ele leva as pessoas a entender que tudo que elas estão fazendo ali é para Deus. Aí deixam de viver, abandonam suas vidas, passam a viver alienado numa radicalidade
no fanatismo, sem querer olhar para nada, sem usar razão, entendimento, sem querer ver a realidade da vida aqui, porque tem que ser assim, é essa a direção, essa é a vida, esse é o lugar que eu devo estar. Eles não param. O sistema religioso, ele proíbe as pessoas de usar o senso crítico, proíbe as pessoas de pensar. Por quê? Porque as pessoas no sistema religioso estão alienadas, com a mente cauterizadas, com as suas vidas na dependência do sistema. Tudo que se fizer é na prioridade do sistema. Tudo isso em nome de Deus. Então, uma das estratégias de Satanás para levar milhões e milhares de pessoas para o inferno e fazer as pessoas continuar condenadas sem receber a salvação de Deus, antes rejeitando e desprezando a verdade de Deus por onde são salvas, as pessoas ficam no sistema, achando que são salvas porque estão ali. Essa é uma das portas do inferno, que vai levar muitas almas para o inferno, é o sistema religioso. E quando eu falo do sistema religioso, você pode perguntar, irmão Wellington, me defina aí o que é o sistema religioso. Me defina aí o que é a religião. Eu vou te definir. Eu vou te levar ao esclarecimento, porque esse é o meu trabalho. Explicar, instruir, orientar e aplicar o que você precisa receber de Deus para a tua vida ser abençoada. O sistema religioso é todo aquele conceito pregado em nome de Deus. O sistema religioso é todo o princípio e ideia formada como caminho para Deus, que é pregado dentro das instituições, no governo do homem. Isso é o sistema religioso. Independente da religião, católica, espírita, evangélica, mormons, testemunho de Jeová, o sistema religioso é tudo aquilo, filosofia, conceito, doutrina, princípios, valores, que estabelece a vida do homem com Deus. Isso é o sistema religioso. A religião, ela leva o homem a chegar a Deus por meio dos seus projetos, dos seus princípios, das suas regras, das suas normas, estabelecidas pelos preceitos dos homens, onde o povo está adorando a Deus em vão. A religião é o caminho que o diabo colocou para privar o povo do verdadeiro caminho. O Evangelho de Cristo nos mostra o verdadeiro caminho para Deus. O Evangelho de Cristo Jesus nos mostra a porta de acesso a Deus. O Evangelho de Cristo Jesus nos mostra por onde devemos ter a vida com Deus. E como chegar a Deus. A religião, ela convida o homem a ir a Deus por meio dela, centralizada nela, vivendo nas práticas dela, nos usos e costumes dela, valores e preceitos dela. O Evangelho mostra que o homem, ele é recebido, aceito, por onde ele será encontrado e encontrará a Deus, é por Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. A religião ensina que se não tiver nela, não é de Deus. Se não cumprir as obrigações, se não tiver ali como propriedade, cumprindo, sendo devoto e praticante nas obras, nas obrigações, não é de Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que não é pela obra do homem, não é pelo mérito do homem, não é pela virtude do homem, não é por nada que o homem faça. Não é o homem que se salva fazendo isso, aquilo e aquilo outro. O homem não se salva por ali, aqui e acolá. O Evangelho mostra que o único caminho da salvação é Jesus Cristo. Pois é Ele que salva, é Ele quem justifica, é Ele que santifica, é Ele que liberta, é Ele que restaura, é Ele que insere o homem no reino de Deus, é Ele que sela o homem para Deus, é Ele que garante o homem propriedade de Deus, é nele que o homem está em Deus. A religião não ensina isso. A religião prega Jesus, mas manipulando, adicionando, acrescentando outros meios. A religião, ela usa a palavra, mas não ensina você o que a palavra ensina. Ela manipula a palavra de Deus, porque esse é o trabalho do diabo. Manipular a palavra, falsificar a palavra, adicionar, acrescentar, enxertar coisas na palavra. É o que a religião faz. Não, você tem que crer em Deus. Jesus é quem salva. Mas se você não for batizado, não é salvo. Olha o que a religião faz.
Não, você tem que crer em Jesus, ele é o caminho. Mas se não tiver na igreja, não é de Deus, na instituição. Olha o que a religião faz. Se não guardar o sábado, se não der o dízimo e por aí vai. É um bocado de regra, de meta que acrescentam a obra salvadora de Cristo. Tirando a exclusividade do sacrifício vicário, singular, exclusivo de Cristo, por onde o homem é salvo. A religião adiciona vários meios. Coloca norma, regra, fardo, servidão para o povo viver dentro dela. Alienado na dependência dela para ser de Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho é a vida com Deus por meio da fé. A fé é o conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo nos leva a viver por Ele para ser liberto. Essa é a vida com Deus. Jesus não chamou ninguém para viver nele, estar nele, dentro de nenhum ambiente religioso, cumprindo nenhum sacrifício religioso, nem vivendo nenhuma devoção, nem meta, nem regra religiosa. Jesus não orientou ninguém a crer nele para ser salvo e se batizar dentro de alguma igreja nas águas pelo homem, a guardar sábado dentro de alguma igreja, a dar dízimo em alguma igreja que diz que a casa é o templo de Deus. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de igreja para ser de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para estar em Deus. Se não estiver na igreja, não tem ligação com Deus. O sistema religioso é do diabo. E os homens que estão a serviço do sistema, propagando as ideias, as doutrinas, os valores, os conceitos do sistema, também é do diabo. Porque o diabo opera nesses homens para propagar a doutrina de demônios, que contraria o Evangelho, que tira o povo da graça. Esses homens que se denominam de Deus, esses homens que diz que é ungido de Deus, são obreiros de Satanás, porque não estão compromissados com o reino de Deus. A mensagem que eles pregam não é a mensagem do Evangelho, é a mensagem anátema de demônios. Contraria o Evangelho. Eles não são fiéis a Cristo e não perseveram na doutrina de Cristo. Antes manipulam, adicionam, acrescentam, falsificam e tiram o povo da direção do Evangelho, criando regra, metas, meios, princípios, levando o povo a viver, praticar, dentro de fardos de obrigações, de jugo pesados, como se fosse para Deus, para o homem ser merecedor da graça de Deus. O Evangelho não ensina isso. O sistema religioso, ele aprisiona, escraviza. E todos estão escravizados dentro dele. Eu era um escravo do sistema. Eu entendia que para eu encontrar Deus, para eu ter a vida com Deus, eu precisaria estar como propriedade servindo a um sistema religioso. E cada um se denomina o exclusivo de Deus, não é? Cada sistema religioso se denomina o detentor da verdade, aonde monopolizam Deus, exclusivizando Deus dentro das suas instituições. É assim que faz o sistema religioso evangélico, o sistema religioso católico, o sistema religioso de Mórmon, Testemunho de Jeová, igrejas evangélicas, Adventista de Sétimo Dia, Congregação Cristã do Brasil, Deus é Amor, e por aí vai. Se denominam o único povo de Deus, a igreja verdadeira, instituição. Primeiro, Jesus não deixou nenhuma igreja instituição. E ele não orientou ninguém a procurar a igreja ou religião verdadeira. Jesus mandou conhecer a verdade, que é ele, para ser liberto por ele. Você pode observar toda regra, norma e princípio do sistema religioso, seja qual for a religião, vai de encontro ao Evangelho. Só o que basta é você ser prudente, usar o senso crítico e pensar. Porque no sistema você é proibido de pensar. Mas Deus, ele quer que o homem use a inteligência que Deus deu, o raciocínio, para o homem entender, conhecer e chegar ao entendimento correto daquilo que ele precisa entender em qualquer área. Principalmente na área espiritual em relação a Deus. Porque Deus não disse aos homens, olhe, venham a mim. Agora, escolha por onde quer vir a mim. Deus estabeleceu um caminho. Deus mostrou a direção. Deus nos dá o entendimento por onde chegar a Ele. E esse entendimento não é dentro de nenhuma igreja. Eu acho interessante
que a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo 25, versículo 8 e o 12, vai dizer que Deus, ele ensina e nos mostra o caminho que devemos seguir e escolher. Deus, ele mostra o caminho. Deus não disse a ninguém, olhe, o importante é você ter fé em mim. O importante é você estar dentro de uma igreja. O importante é você ser religioso para chegar a mim. Deus não disse isso. Deus não disse, a religião verdadeira que vocês me encontram é a evangélica, é a católica, é os mormons, testemunho de Jeová. Jesus não disse isso. Deus, ele mostra o caminho para nós. Há um caminho, há uma direção. E para eu não continuar perdido, eu preciso conhecer esse caminho. Por onde Deus me mostra. Não é por onde os homens dizem que é. O caminho pelo próprio Deus que ele me mostra. E esse caminho quem é? João 14,6. Jesus é o caminho, como também Jesus é a verdade, como também Jesus é a vida, como também ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Jesus é o único meio que Deus mostra para o homem chegar a ele, ser aprovado por ele, alcançar o perdão dele, receber a graça dele e estar na comunhão da vida eterna com ele. Jesus é o único caminho. O sistema nega isso. O sistema deturpa essa verdade. O sistema tira você dessa realidade. Mas você precisa conhecer a verdade de Deus. Para não ser mais uma vítima, um negócio, uma propriedade do sistema, onde muitos estão escravizados, alienados, dominados, subjugados, no sistema como propriedade do sistema. Impedidos de pensar, de raciocinar, de analisar, de questionar. O sistema proíbe as pessoas de questionar, de usar o senso crítico. Você tem que estar submisso lá ao sistema, tudo que é dito pelos homens. Você não pode contrariar o governo dos homens dentro do sistema. Porque você é ensinado que se você contrariar, você está indo de encontro a Deus. Porque esse é o dispositivo que o sistema usa para escravizar o povo, subjugar o povo e impedir o povo de protestar, de examinar, de questionar. Eles usam desses argumentos, desses instrumentos, desses mecanismos de que, olhe, é de Deus, olhe, não julgue, olhe, não questione, olhe, não duvide, olhe, tem que estar aqui, esteja submisso, porque é aqui que Deus vai te abençoar, é por aqui que Deus vai te dar a bênção, a vitória. Não seja rebelde, cuidado, não se levante contra o homem de Deus. Meus amados irmãos, meus amados amigos que também me ouvem e assistem os vídeos de instruções desse irmão que fala com você, evangelista Wellington Ramos. O conteúdo das instruções, dos ensinos que eu levo, são conteúdos sólidos, são conteúdos verdadeiros, que são princípios da palavra. Tudo que eu falo é à luz das Escrituras. Eu falo dentro daquilo que a palavra me autoriza, para levar para vocês um esclarecimento. Porque a luz de Deus é lâmpada e luz, a palavra de Deus é lâmpada e luz para guiar a nossa vida na verdadeira direção de Deus. Para que não venhamos estar nas trevas. O sistema tem um poder forte de escravizar e dominar o ser humano, porque esse poder do sistema é operado por Satanás. Mas eu quero te dizer, nesse momento, o Evangelho de Cristo não é a igreja evangélica. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar, para resgatar, para libertar as vidas que estão nas trevas, presas no poder de Satanás. É o que Paulo vai receber de Jesus, é essa orientação. Atos capítulo 26, versículo 17 e 18. Jesus vai dizer, Paulo, eu estou te enviando para pregar esse evangelho, para libertar aqueles que estão nas trevas, trazer para a luz, e os que estão no poder de Satanás, trazer para Deus, com o poder do evangelho, que tem que ser pregado para a libertação da humanidade escravizada, presa e dominada nas cadeias do diabo, na religião, nos vícios, nos prazeres do pecado, na satisfação do egoísmo, em todos os meios
que o homem está escravizado. Só Jesus Cristo é quem liberta, porque ele veio para desfazer as obras do diabo na vida da humanidade. E quem nele crê será liberto, salvo. Quem não crê permanece no domínio, preso, escravizado pelo diabo por meio do pecado. Porque a arma que o diabo usa para escravizar você é o pecado. O que é o pecado? O desejo da natureza humana corrompida que se rebela contra Deus. Ele trabalha isso, incentiva isso, ele motiva isso. Ele faz o homem viver isso para poder continuar perdido de Deus, desviado de Deus, pelos prazeres, o desejo, a cobiça, a concupiscência, a soberba da vida, dessa natureza corrompida, caída, que foi degenerada pelo pecado. O diabo trabalhou no homem, a influência para o homem pecar. E o homem peca e entra na maldição, torna-se escravo do diabo, se perde da presença de Deus, sai da vida, sai da luz, e agora está preso, escravizado, dominado. Vem Jesus para libertar o homem da escravidão do pecado, do domínio de Satanás, tirar o homem das trevas, trazer para a luz, levantar o homem que está caído, restaurar a vida do homem que foi degenerada. Jesus é quem restaura, Jesus é quem levanta, e tudo isso é pelo Evangelho. Não é por meio de igreja evangélica dentro do sistema religioso, seja qual for ele. É por meio de Cristo. A fé vem pelo ouvir o Evangelho. A vida do homem para encontrar Deus tem que ser pelo entendimento do ouvir o Evangelho, crer e se converter. O sistema é do diabo. Não fique se gloriando na sua religião. Não se glorie na sua vida religiosa. Não se glorie na sua devoção, na sua regra de fé e prática dentro da religião. Se glorie no Senhor Jesus. Se converta a Ele. E saia do sistema, porque você, escuta isso aqui, você não pode estar em Cristo estando no sistema. Você não pode estar na vida com Deus estando no sistema religioso. Não importa, meu irmão, se é evangélico, igreja A, igreja B, igreja C, se é católica, não importa qual a religião, qual a denominação, não importa. Ou você se converte a Cristo para viver no senhorio de Cristo, ou continua preso, escravizado no sistema religioso, vivendo no senhorio dos homens, dentro da religião. Porque o governo que impera na religião, no sistema, é o governo do homem. Em Cristo, nós estamos no governo de Deus, pelo próprio Cristo, a sua palavra. O apóstolo Paulo, ele era um religioso, praticante, radical, devoto, zeloso da religião farisaica. Ele teve que renunciar, considerar como esterco, como algo insignificante, todos os valores, toda a vida, todo o sacrifício, toda a devoção que Paulo vivia e praticava dentro da religião farisaica. Ele teve que renunciar, abrir mão, para que ele viesse poder ganhar a Cristo pelo conhecimento de Cristo. Não tem como você viver para Deus vivendo para a religião. A religião é um caminho paralelo a Deus. O apóstolo Paulo, ele teve que abrir mão. Era um homem dedicado, religioso, zeloso da sua prática, da sua vida, dos seus valores, princípios da religião farisaica. Paulo guardava isso, ele diz isso. Dá uma lidinha lá em Filipenses 4, do 8 ao 10, 7, 8 e 9. Dá uma lidinha lá. Em Atos dos Apóstolos 26, 4 e 5. Paulo vai dizer isso. Paulo era um devoto, praticante, radical, zeloso da religião. Mas para ele encontrar Cristo, o poder de Deus por onde ele ia ser salvo e ter a esperança da salvação, ele tinha que renunciar e negar-se da religião para se converter a Cristo. Não pode, ninguém pode servir a Cristo, está em Cristo dentro de religião. Ou você se submete ao senhorio de Cristo, ou da religião pelos homens que determinam. Escolha a quem vai seguir, de quem tu és discípulo, de Cristo ou da tua religião A, B ou C. De quem tu sois devoto e praticante, da palavra de Cristo ou da tua religião com as obras de usos e tarefas, costumes e a formalidade religiosa. Escolha. Aonde você quer estar?
Em Cristo, na palavra de Cristo, ou na tua religião, como alicerce e garantia de tua vida com Deus. Sem Jesus, não tem vida com Deus. Não tem aprovação com Deus. Não tem ir a Deus. Sem Jesus, só resta a condenação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira sobre este permanece. Ter Jesus é estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Esse é o alicerce. Esse é o fundamento da minha vida com Deus, onde eu devo estar. Não é nenhuma igreja, sistema religioso. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado. O sistema religioso é uma das prisões, das cadeias de Satanás, que tem aprisionado milhares e milhões de vidas, impedindo-as de conhecer a verdade por onde serão salvas. Mas que neste momento você receba essa luz de Deus, essa instrução, esse ensinamento, essa correção que está sendo levada para você agora. Eu sou apenas o instrumento para ministrar o poder de Deus, o Evangelho, a palavra dele para você. Amém? Medita nisso aí. Onde você está? Em Jesus ou no sistema? Onde sua vida está sendo priorizada, sendo dedicada com a sua vida consagrada e devota? É a Jesus pela palavra ou é ao sistema religioso pela prática, a devoção, a obrigação e a formalidade da vida de escravidão dentro de sacrifício religioso? Pense nisso, reflita, use o senso crítico e use o princípio por onde conhecemos a verdade. É pela palavra de Deus. E analise tudo o que eu levei para você. O conteúdo dessa instrução, desse ensino, desse esclarecimento. A base dele é a palavra de Deus que me autoriza. Estou firmado aqui. A minha esperança, a minha vida, a minha confiança em Deus é aqui. Naquilo que está revelado aqui, em Cristo, por Cristo. Amém?